Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência aqui nos vídeos da série Desvendando o Azure, hoje eu vou falar com vocês sobre a parte de previsibilidade, né? A gente comentou no vídeo anterior sobre a parte de confiabilidade, que é um dos temas aí que estão entrelaçados ali na documentação de estudos para a Z900. Então, se vocês não assistiram o vídeo anterior, convido vocês a assistir. E só relembrando vocês também que todo esse conteúdo, né, a ideia desse conteúdo aqui que eu tô passando são para mostrar um pouco mais sobre os benefícios que a gente tem quando a gente faz a adoção de nuvem, tá? Então, relembrando aqui, nós temos a nossa página da documentação da certificação AZ900, né, Azure Fundamentos. Aqui embaixo nós temos a parte de preparação para a prova e nós temos aqui a parte de conceitos de nuvem. Se a gente entrar aqui, nós vamos chegar nessa página aqui, os princípios básicos, né, descrevendo os conceitos aqui de nuvem, e nós vamos ter aqui na parte de benefícios, aqui a parte de confiabilidade e previsibilidade, que eu até mostrei no vídeo anterior também. Você pode entrar aqui e nós temos a parte de previsibilidade, tá? Então eu vou tentar discorrer um pouco mais sobre essa ideia de previsibilidade, que nós temos a previsibilidade que tanto de desempenho quanto de custo, né? Que seria essa parte de previsibilidade por desempenho? É a gente tentar prever que o nosso ambiente ele pode ter uma carga a mais do que o esperado. Então entra muito aquela questão da escalabilidade, né? A gente preparar o nosso ambiente para ele ser escalável, ele conseguir aumentar automaticamente conforme a demanda, e o contrário é o mesmo, a gente conseguir diminuir esse ambiente conforme a demanda vai abaixando também, né? E nós temos também a parte de previsibilidade em relação ao custo. Então, o custo seria quando a gente começa a trabalhar com Azure, a gente estar trabalhando no modelo de Pay as you go, né? Pago conforme o uso. Quando a gente trabalha nesse modelo, a gente vai pagar exatamente aquilo que a gente está utilizando. E a gente tem várias ferramentas que a gente consegue prever quanto que a gente vai gastar, né? Uma delas é a calculadora, que a gente vai colocar lá quais os recursos que a gente vai utilizar e ela vai dar uma estimativa de custo daquele nosso ambiente. Claro que essa estimativa ela não é tão precisa. O que acontece? Pode ter muitas variações em relação aos tamanhos de máquina. De repente você coloca um tamanho e no meio do caminho você muda o tamanho da máquina. Tem alguns custos relacionados a tráfego, tem custos relacionados diversificação relacionado a regiões, né? Uma máquina que está numa região tem um custo diferente de uma outra região, né? Mas ali você tem uma estimativa. Quando você faz essa estimativa, você pode colocar lá uma margem de erro, né? Por exemplo, você faz uma estimativa de custo e, por exemplo, essa estimativa está dando, sei lá, 100 mil reais por mês. Então você coloca ali mais ou menos que você o custo do seu ambiente vai ser, por exemplo, 120 por mês. É um pouco alto a mais que eu estou colocando aqui de margem, né? Mas é só um exemplo. Com certeza, seu ambiente pode custar, sei lá, 99 mil por mês, ou pode custar 1001 por mês, né? 101 por mês. Isso daí pode variar muito, mas se você colocar um pouco a mais ali dos seus custos, você vai ver que tipo você vai estar bem estruturado, né? Você não vai ter um susto maior que esse, tá bom? E o que a gente consegue trabalhar em questão de previsibilidade aqui no nosso ambiente de Azure, né? Então, como eu comentei, nós temos aqui a calculadora da Azure, né? Que a gente consegue configurar essas estimativas de custo. Então, por exemplo, aqui, imagina que eu vou criar uma máquina virtual na Azure. Então, vou selecionar aqui uma máquina virtual. A máquina virtual vai aparecer aqui que ela foi adicionada, né, na minha calculadora. E se eu descer aqui embaixo, ele vai ter aqui a minha máquina virtual. Então aqui na estimativa eu posso colocar um nome para essa estimativa, que depois que eu preencher tudo isso eu posso compartilhar isso com outras pessoas também. Mas imagina aqui que estimativa é teste de previsibilidade, tá? Imaginando aqui que o nosso cenário ela vai ter uma máquina virtual, então vai ser a VM1. Eu consigo nomear ela aqui também. E quais vão ser as configurações dessa máquina virtual? Então vou falar, essa máquina virtual ela vai estar lá na região do Brasil, Brasil South,
ela é uma máquina virtual Windows ou Linux. Nesse caso essa aqui vai ser Windows, não vai ter SQL Server nem Beanstalk, vai ser só uma máquina, um Windows Server normal e a camada padrão aqui, tá? Qual vai ser a categoria dela? É uma máquina de uso geral, então vou colocar aqui propósito geral, mas se eu quiser eu posso deixar aqui para ele mostrar todos os tamanhos de máquina, mas eu posso aqui fazer uma filtragem também pelo propósito da máquina, né? De repente eu quero uma máquina que tenha mais desempenho com memória, então eu posso colocar aqui memória otimizada. Ele vai começar a mudar para os tamanhos de máquinas aqui que tenham mais memória do que CPU. Não, eu quero uma máquina que tenha a computação otimizada, então ela vai ter uma proporção maior de CPU relacionado à memória, né? Mas aqui no uso geral normalmente são máquinas que são balanceadas ali, tá? E qual que é a série da máquina? Eu posso colocar aqui qual que é a série da máquina. Então, por exemplo, aqui no caso de propósito geral, nós temos a série A, série B, série D. Se eu for para computação otimizada, né? Eu tenho as séries F. Se for as máquinas que tenham computação de alto desempenho, tem umas séries aqui HBV2, HC. As categorias aqui de memória, temos a série D, E e a série M também. E as máquinas voltadas para GPU, temos a série N, NC, ND, NV e por aí vai, né? Temos aqui também para armazenamento, tem a série L. Então, cada uma dessas séries de máquinas aqui, elas têm um propósito específico, né? Que pode acabar te atendendo melhor em uma série do que em outras. Então, quando a gente começa a olhar para esses vários tipos de séries de máquinas, de repente a gente não vai escolher sempre a mais barata, né? A gente vai tentar alocar a nossa máquina numa série que condiz mais com o que ela vai funcionar, né? O que ela vai desempenhar ali de papel no nosso cenário. Então, colocando aqui como hipótese que ela vai ser de uso geral, eu vou colocar aqui uma máquina da série B. E eu vou colocar aqui uma, por exemplo, a B8MS. Então, B8MS são 8 núcleos de processador, 32 GB de RAM, 64 GB de armazenamento temporário. Lembrando que essa parte de armazenamento temporário é como se fosse um disco que ele é alocado temporariamente ali na máquina, né? Fora o disco de sistema operacional, e cada vez que a gente desliga a nossa máquina, esse disco ele é zerado, tá? Então, muito importante saber isso, porque existe a possibilidade de alguém instalar alguma aplicação nesse disco, e inclusive eu já peguei muitos cenários que aconteceu isso. As pessoas instalam a aplicação nesse disco, gravam documentos importantes nesse disco, e depois que reinicia a máquina, o disco está zerado, tudo sumiu. Então, muito cuidado na utilização desse disco, tá? E aqui a gente especifica, é uma máquina só que a gente quer utilizar? São duas? São três? Essa informação aqui é importante porque imagina quando a gente vai trabalhar com a questão da escalabilidade. Então, na questão da escalabilidade, a gente vai colocar a mesma configuração de máquina escalável, né? Então, imaginando que a gente tem um cenário que o mínimo são 3 máquinas virtuais com a mesma configuração, então eu já posso colocar aqui 3, que ele já facilita esse meu tipo de estimativa, tá? Fora isso, eu também tenho a possibilidade de replicar essa configuração de máquina para outras, tá? Então imagina que eu já fiz toda a configuração dessa máquina virtual, já coloquei aqui todas as configurações que ela vai ter. Eu posso vir aqui nesse botão e clonar ela, ele vai criar outras máquinas, e eu posso vir aqui e só editar o nome delas. Mas todas têm a mesma configuração. Lembrando que se eu vir nessa máquina aqui e mudar alguma configuração dela, ela não vai replicar para as outras máquinas. Então mudei aqui para B2S, ela não mudou para as outras máquinas, tá? Então essa daqui é muito importante
entender o funcionamento aqui da calculadora também. Mas imaginando aqui que nós temos as nossas 3 máquinas, né? Descendo um pouco mais, nós temos aqui também a parte de custo da, da computação e do sistema operacional. Como nós selecionamos aqui o sistema operacional Windows, ele tem essa opção aqui de licença incluída, ou seja, quando você criar uma máquina virtual, ele vai colocar junto ali o custo da licença dessa máquina virtual. Então, ele vai ter o custo aqui de R$ 23,36 por mês, mas se você já tiver o licenciamento da sua máquina virtual, você pode colocar aqui de benefício híbrido e ele zera, porque a máquina virtual, depois de um período de tempo, ela vai começar a aparecer aquela mensagem que o seu Windows não é licenciado e você precisa colocar um licenciamento nela, tá? Outra questão aqui da computação, a gente consegue colocar alguns planos de economia dela, né? O plano de economia e também instância reservada. Como que isso funciona? Imagina que você constrói um ambiente onde a sua máquina ela vai ficar o tempo todo disponível. Você pode meio que fazer um acordo com a Microsoft, falando, ó, eu vou ter essa máquina aqui, ela vai ficar ligada 24 horas por dia, me dá um desconto aí, né? Porque eu vou ficar consumindo ela por muito tempo. A Microsoft pergunta, por quanto tempo você me garante que você vai ficar utilizando essa máquina? Aí você fala, eu vou utilizar ela por 1 ano. Então, ele já fala aqui, ó, você vai ter 38% de redução de custo. Você vai ter 55% de redução de custo. Você vai ter aqui 46% de redução de custo. 62% de redução de custo, né? Então, o plano de economia e instância reservada tem as funcionalidades diferentes, mas o princípio é basicamente esse. Você faz um acordo com a Microsoft, fala para ela, ó, eu vou usar essa máquina aqui por 3 anos, ligado o tempo todo, então me dá um desconto aí. Então ela vai falar, legal, então se você vai utilizar ela esse tempo todo, então te dou 62% de desconto. Muito importante nisso é você ter certeza que aquele ambiente vai ficar disponível. Porque quando você firma esse acordo e depois você exclui a máquina, descontinua ela, você não vai receber o seu dinheiro de volta, não vai quebrar o acordo. Você meio que paga antecipado o valor dessa máquina, tá? Então, algumas observações aí. Mas imaginando que essa máquina vai ser aqui paga conforme o uso, vou deixar aqui o valor total dela e nós não temos licenciamento, então vamos adicionar o licenciamento dela também, tá? Então, nós colocamos aqui a configuração da máquina, quanto tempo que ela vai ficar ligada aqui. Então aqui ela está considerando o período de 1 mês. 1 mês teria aí 730 horas. Imaginando que o nosso ambiente é um ambiente de desenvolvimento, eu não vou deixar essa máquina ligada 24 horas por dia, eu vou deixar ela, por exemplo, 12 horas, eu posso quebrar esse valor aqui pela metade. Então metade aqui seria, acho que 365, seria metade mais ou menos. Então vejam que ele vai caindo, né? Então conforme você vai alterando aqui, o valor aqui embaixo ele vai alterando também, do custo dessa máquina, tá? Então é bacana você utilizar esse cenário aqui, até quando você estiver fazendo uma reestruturação do seu ambiente. Então se você sabe que o seu ambiente tem uma máquina que funciona o tempo todo, e ele está gerando esse custo, e se de 24 horas por dia eu deixar ela ligada só 12 horas? Então ela vai ter tudo isso daqui de horas funcionando e o custo dela vai diminuir. Não, eu vou diminuir mais ainda quantas horas eu vou deixar ela ligada. Então imagina que vai ficar ligada só 250 horas por mês. Então ela já vai abaixando. Então veja que a calculadora é uma ótima parceira, tanto para quem está fazendo um orçamento de um ambiente na nuvem, mas também quem está procurando redução de custo, né? Você consegue fazer essas estimativas aqui na calculadora, tá? Bom, aqui um pouco mais para baixo, na questão aqui da VM, né? A gente precisa considerar também qual que é o disco do sistema operacional da máquina. Então, por exemplo, aqui vai ser um disco de SSD, que tem uma performance maior. E como é uma máquina Windows, normalmente ela vem com um disco de 128, né? Então é um disco aqui de 128, ele já vai ter o custo do armazenamento também, tá?
Então tem várias estratégias para você ir utilizando aqui da calculadora. E uma vez que você está montando a sua calculadora, vai colocando todas as máquinas, todos os outros componentes e tudo mais, ele vai te dar uma estimativa aqui de custo mensal, tá? Aí essa estimativa de custo aqui, no caso, ela está em dólar, mas você consegue alterar aqui para reais brasileiros, né? Você vai ter aqui a estimativa em reais. E lembrando mais uma vez, isso aqui é uma estimativa. Se eu coloco aqui que eu vou ter 3 máquinas, o custo dela vai ser 5.400, não quer dizer que chegou no final do mês vai ser exatamente esse custo, né? É muito importante observar isso, porque nós podemos fazer uma previsão aqui, né? Colocar uma estimativa, colocar que o custo vai ser esse daqui, chega no final do mês, o custo pode ser um pouco maior. Aí fica ruim pra gente passar esse tipo de informação, tá? Bom, colocamos que o custo vai ser esse daqui, né? A gente tem uma estimativa de quanto vai custar 3 VMs lá na Azure. E imagina que eu quero compartilhar essa calculadora com uma outra pessoa, né? Você consegue exportar essa informação aqui em Excel. Ele vai exportar aqui e vai abrir o documento dessa forma aqui. Então ele vai passar aquelas 3 informações das máquinas, com a diferença delas, que a primeira máquina eu tinha colocado para que iria funcionar aqui por 250 horas, as outras duas 730 horas, tá? Vai ter o custo aqui de cada uma das máquinas e o custo total delas. Isso daqui é legal também para você montar toda essa calculadora, exportar essa informação e de repente mandar para o seu gestor, para algum cliente, alguma coisa assim, né? Fora isso, se você quiser compartilhar essa informação com outras pessoas, você pode fazer o login na calculadora, né? Que daí você vai habilitar, você salvar essa informação da sua calculadora no seu login. Então você pode acessar posteriormente essa calculadora que vai ficar salva no seu login. Ele vai habilitar esse botão aqui de compartilhar, que vai gerar um link. Então quando uma outra pessoa acessar esse link, ele vai pular direto para essa calculadora, onde vai já estar com todas as máquinas, todos os componentes que você foi adicionando ali, tá? Então, a calculadora da Azure aqui é muito bacana para você fazer essa parte de estimativas de custo, tá? Nós temos também aqui a calculadora de TCO, que ela é como se fosse uma calculadora mais voltada para quando você estiver fazendo uma migração. Porque você vai colocar nela as informações de como está o seu cenário atual, né? E ela vai te dar algumas estimativas e até algumas visões de quanto você vai ter de economia quando você migrar esse ambiente para a nuvem. Então, quando você tem a sua máquina virtual no seu ambiente local, não é só o custo da máquina virtual, tem o custo das pessoas que ficam mantendo esse dispositivo, tem o custo da segurança, né, para acessar esse dispositivo, tem o custo de luz, custo de refrigeração e tudo mais. E quando você move essa carga para Azure, você não tem mais esses custos, né? Você já meio que repassa para Azure esses custos. Então, utilizar a calculadora de TCO, ela acaba te mostrando um pouco mais dessa visão, né? Não mostra só o custo da infraestrutura, mostra o custo também que vem por trás dela, de energia, de refrigeração, de mão de obra para manter os ambientes e tudo mais, tá? Outra ferramenta que é muito bacana, que é muito relacionada a essa parte de custo, é uma ferramenta da própria Azure, né? Que é o Cost Management. O Cost Management, ele tem essa documentação aqui, né? Que passa todo um overview sobre a ferramenta, dá várias dicas muito bacanas aqui. Mas eu vou mostrar ela diretamente aqui no portal, que eu acho que é mais bacana. Voltando aqui para o nosso portal, por exemplo, eu estava utilizando essa subscription aqui para fazer alguns laboratórios nos vídeos anteriores, e o legal aqui é observar é que ele já dá meio que uma estimativa de quanto ficaria o custo se eu continuasse criando os ambientes, né? Então hoje, com os componentes que eu já tenho criado, a minha expectativa é que mais ou menos aqui para o dia 15 ele já passe aqui da faixa de R$ 1.500,
tá? E no meu caso aqui, como é uma subscription que eu recebo créditos todos os meses, ele já mostra uma linha aqui de onde que eu vou expirar os créditos. Então no caso aqui, no dia 7 é a minha data limite, onde meus recursos vão continuar funcionando. Quando eu lhe ultrapassar esses créditos, aí a subscrição ela trava, né? Ela fica desabilitada, os recursos ficam meio que desligados, né? E só quando esses créditos caírem novamente nessa subscrição, que ele vai voltar a funcionar novamente. Mas eu deixei os recursos criados aqui para mostrar essa estimativa aqui, né? Esse forecasting, para vocês verem que conforme você vai criando os recursos, ele já meio que vai fazendo uma previsão para você. Ó, se você deixar o seu ambiente do mesmo jeito que tá, com todos esses recursos que você já tem criado, esse daqui é a estimativa de custo que você vai ter nos próximos dias. Então dia 9, dia 10 e por aí vai, ele vai subindo aqui, ó, tá vendo? Então hoje, como eu não alterei mais nada nesses custos, ele já fica meio que numa linha reta, tá? Mas depois eu vou excluir aqui para também não gerar mais custos no meu ambiente. Mas voltando aqui, falando sobre a parte do Cost Management, né? Nós temos algumas ferramentas aqui que podem nos ajudar bastante nessa parte de custos. Então, o primeiro é o Cost Analysis, que a gente pode utilizar ele para meio que gerar relatórios de como que estão os nossos custos, né, no nosso ambiente de nuvem. Então, novamente, ele mostra aquele forecasting, né? Se eu deixar o ambiente do jeito que está, quanto que ele vai estar custando aqui nos próximos dias? Então ele vai montando essa curva aqui, tá? E eu posso ter outros tipos de visões. Então o que está tendo um custo maior aqui? Tem o Azure baixo, está tendo um dos maiores custos em relação ao serviço. Tem o custo de storage, tem o custo do NAT Gateway, tem os custos das VMs, do Load Balancer. Eu tenho aqui a parte de custo por localidade, né? Eu tenho os custos aqui baseado em Resource Groups, né? Fora que aqui em cima eu também consigo fazer outros tipos de visualizações. Então eu quero, por exemplo, um custo por recurso. Como que vai ficar essa visualização? Deixa eu colocar aqui do last month, né? O último mês. Ele já faz uma visualização de custo aqui por recurso. Então novamente aqui o baixo é o que está tendo maior custo. Então dá as informações do tipo de recurso, qual que é o recurso, né? Qual o resource que ele tá, se eu tenho tags neles, né? Então é uma visualização muito bacana. Então tem vários outros tipos de visualizações. Você pode mudar esse tipo de visualização. Eu não quero visualizar em tabela, eu quero visualizar, por exemplo, aqui em coluna. Então ele mostra aqui, ó, as visualizações que ele estava ali na homepage dele, as visualizações aqui em coluna. Então você consegue fazer vários tipos de variações aqui para você chegar numa visualização melhor que você deseja. E essas visualizações você consegue salvar elas também, consegue fazer o download de repente para pegar essas informações e colocar num documento de apresentação também, é muito bacana. A gente tem a parte aqui de alertas de custos, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha subscription aqui, que tem R$700 de créditos. Eu quero receber um alerta quando eu tiver alcançado R$600 de utilização. Eu posso criar um alerta aqui para receber esse alerta e já me preparar, né? Principalmente nessas contas que são trial, que são de teste, é legal você configurar isso daqui para você não de repente você montar um cenário e esquecer ele aqui e ele vai ficar só consumindo seus créditos ali enquanto você não está utilizando, né? Uma outra ferramenta bacana aqui também é o Budgets. O Budgets é especificamente para você criar esses limites. Então imagina que o seu ambiente, principalmente quando você está na empresa e você quer especificar que aquele ambiente ali, o custo máximo dele é, sei lá, 50 mil, você vai criar aqui um budget para aquele ambiente, falando, ó, o custo desse ambiente aqui é 50 mil.
Então, conforme ele vai passando o tempo, você consegue colocar algumas triggers nele, né? Consegue colocar alguns alertas também. Então, me avise quando o ambiente estiver custando 80% dele. Me avise quando o ambiente estiver custando 90% dele. Então, ele começa a fazer esses alertas para você, baseado naquele alerta que você colocou lá, né? Qual que é o budget, né? Eu quero alocar 50 mil aqui para esse ambiente. Então, quando ele estiver ali em 42%, por exemplo, ele me manda um alerta, né? Quando tiver em 47, ele manda um outro alerta. Por aí vai. Então, uma outra ferramenta bacana também para fazer esse tipo de controle de custos. Outra ferramenta que é muito bacana para a gente utilizar no Azure é o Advisor. Imagina que ele é como se fosse um conselheiro que vai te dar algumas dicas de redução de custos do seu ambiente, tá? Nesse caso aqui ele não está pegando nenhuma dica, mas eu vou tentar abrir ele por outro lugar, que é só Advisor aqui. No caso aqui do Advisor, ele fica validando as recomendações baseado nesses 5 pilares aqui. Pilar de custo, segurança, disponibilidade, né, reliability, eficiência operacional e performance. Então, por exemplo, na questão de custo, de repente ele pode estar me dando uma dica ali, né? Imagina que eu crio uma máquina virtual com um tamanho muito grande, só que eu estou consumindo, sei lá, 5% de CPU dela. Ele vai me dar uma recomendação falando, ó, você tem uma máquina virtual que tem um tamanho muito grande, mas você não está nem consumindo isso, né? Então eu te recomendo você baixar o tamanho dessa máquina. Então, em vez de colocar aquela máquina B8MS que tem 64 GB de RAM, eu posso colocar uma menor que tenha, sei lá, 16 GB de RAM. Então, o Advisor ele consegue dar esses tipos de dicas para você, baseado em custo. Também pode dar dicas baseado em segurança, né? De repente você não ativou uma feature de segurança no seu ambiente. Ele vai lá te dar algumas dicas também. Aqui, ó, na parte de reliability. O que ele pode dar aqui como recomendação? Você pode ter um disco com redundância de zona, né? Um disco que vai estar compartilhado em outras zonas. Vai dar aqui, ó, dicas de, por exemplo, de alta disponibilidade, né, para melhorar a resiliência do seu ambiente. Então, por exemplo, você cria só uma máquina virtual, ele vai te dar um alerta, ó, você pode criar uma cópia dessa máquina em outras zonas para você aumentar a disponibilidade dela, né? Então ele dá outros tipos de dicas aqui também. Tem a parte da excelência operacional e performance e tudo mais. Então o Advisor ele pode ser um parceiro muito bacana também nessa questão de custo, nessa questão aí de previsibilidade do seu ambiente, tá? Bom, o último componente que eu queria mostrar aqui, uma vez que a gente está olhando na parte de custos, quando a gente fala muito de custos e cloud, a gente entra muito na vertente de FinOps, né? Para quem não sabe, FinOps é como se fosse a parte financeira da operação, né? Então é meio que um acrônimo aí para a junção de fim de financeiro, né? E a parte de Ops de operação. Então quando a gente fala de FinOps, é a gente tratar de uma forma melhor os custos do nosso ambiente, tá? Claro que FinOps não é somente isso, né? Tem vários outros fundamentos que eu até recomendo todos a estudar também, porque tem parte de responsabilidade de papéis, né, entre as pessoas, a parte de tagueamento, a parte de observabilidade do ambiente, né? Mas principalmente a parte de custo, quando a gente começa a trabalhar com Azure, a gente vê que a gente tem várias possibilidades para a gente reduzir cada vez mais esses custos. Então, como eu dei o exemplo, você pode utilizar uma instância reservada para você diminuir o custo, né? Comprometendo que você vai deixar aquele ambiente ligado o tempo todo. Você pode, por exemplo, reutilizar uma licença que você tenha, né? Utilizando a parte de hybrid benefits ali, que você vai se comprometer a utilizar a sua licença. Enquanto isso, a Microsoft vai tirar aquele custo do licenciamento das suas máquinas virtuais. Você pode deixar o seu ambiente desligado em horários que não estejam em utilização.
Então o ambiente que é de produção vai ficar ligado 24 horas por dia, mas o ambiente que é de desenvolvimento, ele não precisa ficar ligado o tempo todo, né? Então você pode reduzir os custos fazendo essas configurações. E no caso aqui de FinOps, a gente tem aqui o Azure FinOps Guide, que é um repositório do GitHub muito bacana com várias dicas de FinOps baseados em Azure, tá? Claro que dentro da própria Microsoft existem várias documentações no próprio Learner que ajudam bastante, né? Mas esse daqui, esse repositório eu achei muito bacana porque ele tem muitas dicas muito bacanas relacionadas à parte de custos, né? Então você pode ver aqui que ele vai mostrar a parte da calculadora, a parte de cost management, o advisor, o Azure Reservations, né, para fazer a parte lá de instância reservada, o saving plans, né, que é aqueles planos de economia, o hybrid benefits para você tirar o custo do licenciamento. Então dicas aqui para VM, Scale7, App Service, AKS, enfim, vários tipos de dicas para vários tipos de recursos para você economizar cada vez mais no seu ambiente, né? Deixar o seu ambiente mais organizado, com um custo cada vez menor e ter uma eficiência melhor também no seu ambiente, tá? Então fica aqui a recomendação desse GitHub que é muito bacana para você aprender várias dicas de redução de custo, tá bom? E bom, dessa parte de previsibilidade que eu queria passar é isso. Que eu acho importante a gente pensar é o seguinte: quando a gente sai do modelo tradicional da on-premise, que a gente precisa pagar o nosso ambiente com antecedência, a gente compra ele e aquele custo é meio que fixo, né? A gente comprou ele, pagou e a gente monta o nosso ambiente. Se ele vai ter um tamanho maior e não vai ter utilização, enfim, a gente já comprou e não tem muito o que fazer, né? Ou a gente ainda precisa comprar mais coisas para ir melhorando ele cada vez mais. Então a gente sai desse modelo e a gente vai para o modelo de pago conforme uso. É o mesmo exemplo que eu tinha dado antes. É a questão da conta de luz, né? Você não vai pagar o mesmo valor da conta de luz se você tem um uso diferente. De repente nas férias, quando você vai fazer alguma viagem que você não está em casa, o seu custo vai ser menor, porque você não vai estar utilizando energia. Mas no dia a dia, né, no mês normal, você tem um custo maior fazendo utilização. Então, imaginem que no modelo de nuvem vai ser exatamente igual a esse modelo da energia elétrica, né? Você vai pagar aquilo que você está consumindo. E é importante você ter essa ideia de previsibilidade, porque você consegue fazer algumas estratégias para pagar cada vez menos. Então, se você já sabe que você usa bastante o ambiente, você faz alguns acordos ali para você pagar menos por isso, né? Ou você muda o seu ambiente para ele funcionar de formas diferentes também, tá bom? Bom, o que eu queria passar é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse conteúdo aí com as suas redes também. Dê um like no vídeo. Se tiverem sugestões também, podem deixar nos comentários aí. Ficarei muito feliz em responder todas essas dúvidas, tá? E bora continuar aí essa série aí desvendando o Azure. Valeu!